Fala galera, estamos aí de volta. Semana passada não conseguimos disponibilizar conteúdo por causa de algumas questões de coronavírus e da própria rotina do dia a dia, porque ficou bem alterada por causa dessa questão. E hoje eu vou estar trazendo para vocês exatamente a questão do coronavírus e os impactos que eles podem estar causando nas relações de defesa do consumidor. Então deixa rodar a vinheta que a gente já volta com um conteúdo super bacana para vocês. Então galera, como falado antes, o tema da semana vai ser sobre coronavírus e o impacto na defesa do consumidor. Antes de iniciar esse tema, é importante dizer que o coronavírus vem afetando diversos setores da sociedade e na justiça não está sendo diferente. Diversos tribunais já efetuaram paralisações. Aqui no Rio de Janeiro, onde o vídeo corre, desde a semana passada nós estamos com uma suspensão das atividades no judiciário. Os servidores estão trabalhando só internamente, sem atendimento à advocacia. E por causa disso e de outros fatores, o judiciário vem paulatinamente parando suas atividades e provavelmente quando retornar à normalidade, não só no judiciário, mas a sociedade de maneira geral, nós vamos ter uma grande quantidade de ações e uma grande quantidade de processos que exigem tramitação judicial. Então, nada mais importante do que analisar quais são os direitos dos consumidores que estão sendo afetados diante dessa situação pandêmica que está se instalando e também analisar a importância, mais uma vez, das relações de negociação e mediação. Por quê? Porque o judiciário vai estar muito atolado com diversas ações judiciais que já estão no judiciário, precisam continuar a sua tramitação normal, e aquelas que eventualmente estão ingressando agora no período de paralisação e pós-período de paralisação. Então, é super importante a gente estimular esse processo de diálogo e a flexibilização até de algumas regras do consumidor, né, em prol do bem-estar social de maneira geral. Mas, iniciando o conteúdo, a gente vai tratar aqui de vários temas e provavelmente esse vídeo vai ser dividido em duas partes, devido ao tamanho dos temas aí que a gente vai estar tratando. Então vamos lá ao conteúdo. Primeiro, eu vou falar para vocês sobre a questão das viagens. As viagens foram editadas agora através da MP 95, editada pelo governo federal, de que as companhias aéreas, a fim de que não quebrem, não tenham graves problemas econômicos, que na verdade já enfrentam pela paralisação de diversas viagens no âmbito nacional e internacional, a MP 95 prevê tratamento especial acerca das companhias aéreas, prevendo que, em caso de o consumidor não puder realizar a viagem, ele tem direito de fazer a remarcação da sua viagem por um período de 12 meses após a data da viagem marcada. Então, por exemplo, se você tem uma viagem agora marcada para o mês que vem, para abril ou para maio, essa viagem pode ser remarcada para até 12 meses futuros após a data da viagem, tá bom? Eventualmente, existem casos de que você só poderia estar viajando naquela data, não vai poder mais viajar, ou você programou uma viagem, você não tem mais interesse em realizar o voo que você adquiriu. Então, há também o direito do consumidor de pedir o ressarcimento integral do valor do bilhete, tá? Só que esse valor que deveria ser pago integral, segundo a MP 95 editada pelo governo federal, prevê que a companhia pode pagar o valor em até 12 vezes. Tá? Então ele pode pagar de forma parcelada esse valor. A gente entende que não é uma prática comum no Código de Defesa do Consumidor, mas é uma prática que está sendo adotada em caráter excepcional aqui através dessa MP e que tem validade jurídica, tá bom? Passando adiante, a gente fala sobre festas, eventos, shows. Diversos eventos, shows, né, foram cancelados devido ao coronavírus. Algumas por receio, outras por própria determinação de prefeituras e governos estaduais. Foram evidentemente cancelados ou remarcados ou reagendados para uma data futura, certo? Na mesma questão dos aeroportos e das viagens, caso não haja necessidade, não haja possibilidade daquela pessoa comparecer num evento marcado para data futura, ela pode pedir o ressarcimento integral do valor pago sem problema algum.
certo? Por quê? Porque isso aqui é um excludente de responsabilidade, é um caso fortuito, não tinha como você prever que a pandemia ia afetar aquele evento, né? É uma situação repentina. Então, pelo princípio da preservação dos contratos, né, há de se falar que há direito de ressarcimento do consumidor e há de se destacar que nessa situação específica aqui, dado vista que não foi a empresa organizadora, por exemplo, de determinado evento, que gerou o cancelamento do evento, né, foi um caso exterior e grave, né, que não foi gerado nem pelo contratante nem pelo contratado, né? E há de se falar no princípio da preservação dos contratos, no sentido de que os contratos podem permanecer da forma que estão, marcando o evento para uma data futura, e na impossibilidade do consumidor comparecer nessa data futura, por qualquer motivo que seja, ele tem direito a ressarcimento integral, certo? E também, se por parte da empresa ela de fato não quiser mais realizar o evento e cancelar e fazer a devolução, também sem problema algum. Importante destacar aqui que, apesar de ser por ser um fato extraordinário, essa questão pandêmica, apesar de não existir previsão legal que ampare esse ponto, pode ser que aconteça de que as empresas prevenham um calendário de pagamento para uma data futura, ou façam a exclusão de determinado valor a título de custas, mas isso tem que ser analisado caso a caso. É o que eu já falei no começo do vídeo. É super importante agora, em todos esses pontos que eu vou estar abordando com vocês, o diálogo. Por quê? O diálogo, a conversa, a negociação vai ser super importante para a saúde da empresa e para a saúde financeira do consumidor, que tem que ser ressarcido do valor investido, tá bom? Vou avançar aqui mais um pouquinho. Avançando, a gente fala sobre a suspensão das atividades das academias de ginásticas e afins. Também por medida do governo estadual, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as academias estão com as atividades suspensas desde a semana passada, certo? Essa suspensão faz com que, nesse período em que não haja atividade nas academias, o contrato ele é suspenso de forma temporária. Por exemplo, na maioria das academias, você paga um valor mensal, de mensalidade. Esse valor, às vezes, pode ser pago através de dinheiro na própria academia e, muitas das vezes, paga no cartão de crédito, né, em formas parceladas. Então, você paga o trimestre, ou a anuidade, ou até a mensalidade que seja, mas de forma parcelada no seu cartão de crédito. Então, a gente entende que, sendo dessa forma, por exemplo, no cartão de crédito, a suspensão do contrato vai fazer com que seja adicionado, após o término da suspensão, a postergação dele. Então, por exemplo, se você contratou um plano de 3 meses, está pagando 3 meses, esse mês agora que nós estamos vivendo, provavelmente sem atividades em academias. Então, esse mês que você ficou sem frequentar a academia por causa do fechamento dela, né, vai gerar o direito de que eu utilize por um mês para frente. Diversas academias, inclusive, estão colocando esse comunicado. A Bodytech, por exemplo, amplamente divulgou essa questão aí. Mas, quando inviável para o consumidor tem direito do abatimento proporcional do valor pago. Então, por exemplo, as academias podem retornar às atividades, normalmente, futuramente, aí, após a liberação do decreto, né? Mas o consumidor não se sente seguro a frequentar a academia, ou para ele já não interessa, ou ele se mudou, foi para outra localidade, ele tem direito de pedir o ressarcimento proporcional, tá? Cabe destacar aqui que esse abatimento proporcional, ele não necessariamente vai ser o valor. Por exemplo, você pagou 6 meses, você paga 6 meses parcelado em 6 vezes, certo? Não necessariamente, se você ficou 2 meses sem utilizar, porque é por causa do fechamento da academia, você vai receber os 2 meses da mensalidade. Pode ser que tenha uma cobrança aí pequena, a título de custos, de cancelamento, mas isso, de novo, tem que ser conversado, tem que ser através de um grande diálogo. Para quê? Para que não haja prejuízo para o consumidor, porque ele também não pode ser lesado por um fato que ele não deu causa, que é o fechamento da academia, e a academia, por sua vez, acredito que não seja de nenhum interesse para a academia que ela seja acionada no judiciário para solucionar um caso que poderia ser solucionado facilmente aqui através de uma conversa com o consumidor, o diálogo, tá? Então, mais uma vez, a importância do diálogo, a importância das partes
sentarem à mesa de negociação, conversarem, dialogarem, exporem seus pontos, tá? A presença do advogado nesse ponto aqui, nesses pontos, não é nem nesse ponto da academia não, nesses pontos se faz super importante. É um momento em que a advocacia está vivendo agora cerceada porque o judiciário está paralisado, mas que gera diversos reflexos no âmbito do direito do consumidor, no âmbito das relações de trabalho, no âmbito do Código Penal, porque os presos também estão sendo prejudicados com essa situação. Então gera diversos reflexos na sociedade. É muito importante a gente sempre prezar pelo diálogo, principalmente nessa situação, tá bom? Eu vou estar parando o vídeo por aqui. A gente vai estar lançando a parte 2 desse vídeo, com mais conteúdos acerca da defesa do consumidor, e eu volto no próximo vídeo, continuando o tema do coronavírus e dos impactos nas relações de consumo. Um forte abraço para vocês, se cuidem, se protejam e sigam as recomendações do governo federal, do governo estadual e dos seus municípios. Um forte abraço e até a próxima.